Bolsonaro atacou aí o Alexandre de Moraes em pleno sábado e o Alexandre de Moraes simplesmente decidiu aí reagir ao Bolsonaro, não gostou nada disso e a reação do Alexandre de Moraes literalmente abalou as estruturas de Brasília e aí a coisa ficou um tanto mais que complicada. O Bolsonaro, que aparentemente estava com a situação um tanto mais que favorável, pelo menos tinha diminuído muito aí o seu problema lá no STF, agora parece que a coisa piorou, né, de vez. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, o drama que vive o Bolsonaro, né, a situação do Bolsonaro, qual foi a atitude dele que irritou o Alexandre de Moraes, e vamos falar também, né, o que fez aí, qual foi a atitude que o Alexandre de Moraes tomou, contra-atacou aí o Bolsonaro. E além disso, vamos falar do quebra-pau, do drama que vive o Bolsonaro e também dos inimigos de peso que o Bolsonaro chamou aí, pelo menos, para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, tá? Então, nós vamos falar disso de uma maneira bem rápida. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro aí que realmente ficou mais complicada recentemente, em especial por conta das atitudes aí do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, né? Atacando o Alexandre de Moraes e aí o Alexandre de Moraes não tem muita paciência, o Bolsonaro também não sai perdendo nessa, então você já imagina a briga, o quebra-pau, né, que tá essa situação. O que que acontece? Recentemente vocês viram aí que o Bolsonaro foi atacado pelo Alexandre de Moraes recentemente lá em Brasília, tá? Teve a situação lá da posse do Lula, aí simplesmente o Alexandre de Moraes quanto o Lula fez umas brincadeiras lá, né? O Bolsonaro não gostou de cá, reagiu e a coisa foi saindo do controle. E aí, né, aparentemente de lá pra cá tava tudo tranquilo, só que o Bolsonaro simplesmente decidiu peitar e desafiar o Alexandre de Moraes em rede nacional. E para poder piorar, de certo modo, trouxe um inimigo aí internacional de peso contra o Alexandre de Moraes, que teve uma atitude, né? E literalmente abalou o Bolsonaro. Antes disso, já aproveite e já deixa um like, porque é extremamente importante aí a sua participação, porque ajuda demais, tá? Então, você sabe que a situação do Bolsonaro estava um tanto mais que controlada, mas o Bolsonaro simplesmente foi nas redes sociais recentemente aí, na última quarta-feira, logo após, né, aquela situação lá de Brasília, o Bolsonaro foi às redes sociais e simplesmente afirmou que ele vai sair do Brasil, tá? Em uma postagem aí, em uma outra rede social. Ele simplesmente falou assim, ó, eu vou sair do Brasil, estou praticamente, né, recebi um convite do Donald Trump e vou pedir a liberação do meu passaporte. Agora, você sabe que o Bolsonaro está com o passaporte retido por outras situações, né? O Bolsonaro já pediu para o STF outras vezes para liberar o passaporte dele, né? Fica até estranho, mas enfim, ele fez um pedido lá ao STF, só que foram negados várias vezes. Essa foi a situação de Bolsonaro solicitando aí. Aí o Bolsonaro simplesmente vai à rede, né? Nas redes aí sociais e afirma, ó, eu simplesmente vou lá, a posse do presidente Donald Trump, que foi eleito lá nos Estados Unidos, né, vai tomar posse lá no dia 20 de dezembro, eu simplesmente vou, né, tipo assim, afirmou e cravou, olha, eu vou, não me interessa o que vai acontecer, né, ele foi lá nas redes sociais, tem um alcance absurdo e peitou e cravou isso daí, só que o Alexandre de Moraes também acompanha as outras redes sociais, essa que é a realidade. E aí o Alexandre de Moraes, já sabendo, já se preparou, ou pelo menos já estava preparado, e o Bolsonaro falou assim, olha, eu simplesmente agradeço aqui ao meu filho, Eduardo Bolsonaro, deputado lá por São Paulo, e a ex-primeira-dama, né, nós vamos lá à posse do Donald Trump. Só que tinha que, né, combinar com quem? Com Alexandre de Moraes, que não gostou nada disso, é bem provável pelo fato do próprio Bolsonaro ter, né, cravado, né, antes de pedir para ele, aí o Bolsonaro falou assim, olha, mas eu vou fazer o pedido para o Alexandre de Moraes, né, e aí ele simplesmente enviou um documento, uma petição, né, ao STF, né, para o Alexandre de Moraes analisar, pedindo aí que liberasse o passaporte dele. O Alexandre de Moraes, já ciente de toda a situação, essa aqui é a realidade, né, da situação do Bolsonaro, simplesmente mandou um recado duro e direto ao Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, você está pretendendo ir
lá a posse do Donald Trump, só que tem um grande problema, e realmente tem um problema sim, tá? O Alexandre de Moraes, nesse sábado mesmo, falou pro Bolsonaro assim, olha, eu espero que você comprove aí que o Donald Trump enviou um documento para você oficial, né? E olha só o que o Alexandre de Moraes falou para o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes falou assim, ó, mesmo você enviando aí, ou pelo menos me mostrando esse documento, eu ainda vou analisar, né? Sabe por quê? E aí o Alexandre de Moraes explica quais são os motivos que ou pelo menos que faz com que ele analise essa situação e não libere o passaporte logo de imediato. Primeiro, né, sobre a situação aí. Já aproveita e deixa um like, que é de graça. Olha só o que o Alexandre de Moraes falou. Olha, Bolsonaro, você tá enviando aí para mim, pelo menos anexou um documento lá na petição, no pedido, né? Só que esse documento que você tá enviando aí para mim veio do Eduardo Bolsonaro e o remetente desse documento não é nada oficial, não dá nem para identificar. É de um e-mail, né, abre aspas, info@t47, algo do tipo, né? Então, além disso, não tem horário da programação, né? E não tem nada, não tem horário, nada sobre a programação. Então, né, de certo modo, para você viajar aí para outro país, né, para poder, aliás, para viajar não, para mim, o Alexandre de Moraes lá analisar toda a situação, praticamente o Bolsonaro vai ter que simplesmente apresentar um documento oficial, um convite oficial que ele recebeu do Donald Trump. Então, essa situação do Bolsonaro se complicou aí, né, pelo fato de ter dito praticamente em rede nacional que vai à posse do Donald Trump, só que ele não combinou com o Alexandre de Moraes e não apresentou. Mesmo o próprio Bolsonaro apresentando aí um documento oficial para o Alexandre de Moraes, isso não significa que o Alexandre de Moraes vai conceder o passaporte dele, porque o Bolsonaro tem alguns problemas aí na justiça, né? Pelo menos é o que apresenta a Polícia Federal, tem aí constantemente, né, ido lá à Polícia Federal, uma situação extremamente complicada, delicada, é apontado como uma das pessoas que está participando, vamos colocar aqui que supostamente do golpe, de uma tentativa de golpe de Estado. Então, enfim, o Bolsonaro está numa situação complicada, difícil aí, em especial brigando direto contra o ministro Alexandre de Moraes, que não tem gostado nada das atitudes do Bolsonaro e cada dia que passa a coisa vai se complicando. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!